Bom dia, professora Vanessa e colegas. Então, eu escolhi o texto do psicólogo Luria, né? E eu fiz um breve resumo aqui dos pontos que eu achei interessante. Então, Luria, ele coloca que a criança não entra na escola sem saber nada. E o convívio social em que ela está inserida proporciona um contato com a escrita, ou seja, a criança apenas copia, imita a escrita de um adulto, sem saber o significado. Ele também destaca a importância, do papel do professor no ensino, para que a criança possa evoluir na escrita. E ele também fala que o desenvolvimento da criança acontece a partir das necessidades da mesma, se relacionar com a sociedade. Assim, o desenvolvimento não deve ser visto como resultado de adaptações, mas deve-se compreender a relação da criança com a sociedade, construída historicamente a partir das necessidades do homem. Ele concentra a atenção no período da pré-escola na vida da criança. E a escrita pode ser definida como uma função que se realiza culturalmente por mediação, segundo Luria. E a história da escrita na criança começa muito antes da primeira vez que o professor coloca um lápis na sua mão. E lhe mostra como formar letras. E ele destaca 5 momentos que procedem à entrada da criança no processo de alfabetização. O primeiro momento é o estágio dos rabiscos, ou fase dos atos imitativos. A criança tenta imitar a escrita dos adultos fazendo rabiscos, sem significado funcional. Por isso, a relação da criança com os rabiscos é puramente externa. Ela não tem consciência que rabiscos podem ajudá-la a lembrar-se o que lhe foi dito para escrever. O segundo momento é o estágio da escrita não diferenciada. E nesse estágio eu destaquei que a criança utiliza os rabiscos não para ler, mas para lembrar-se do que lhe foi dito. Por isso é uma fase instável, como instrumento auxiliar de memória, e a criança, depois de algum tempo, pode esquecer o significado do que ela registrou. O terceiro momento é o estágio da escrita diferenciada. Nesta fase, a escrita da criança ainda é muito confusa, mas a ideia de usar desenhos enquanto registra pode ser o meio em que ela utiliza para lembrar-se do que escreveu. É o estágio que a criança descobre sua própria maneira de registrar. O quarto momento é o estágio da escrita por imagens, a pictográfica. Durante esse estágio da escrita diferenciada, o uso de fatores como quantidades e formas distintas é que permitem que a criança avance para a pictografia. O uso dos desenhos passa a ser uma forma de recordar. E pela primeira vez o desenho começa a convergir para uma atividade intelectual complexa. O estágio pictográfico apresenta-se desenvolvido principalmente em crianças de 5 a 6 anos, representando a experiência que a criança tem com os desenhos infantis. O quinto e último estágio é o estágio do desenvolvimento da escrita simbólica. É a relação da criança com a escrita e continua sendo puramente externa. A criança sabe que pode usar os signos que lhe foram ensinados pelos professores, ou seja, as letras do alfabeto, para escrever qualquer coisa, mas ainda não sabe usá-los. A criança ainda não aprendeu a função da escrita e seu registro pode ser comparado com o estágio da escrita não diferenciada. Então, as pesquisas de Luria confirmam que os estágios percorridos pela criança, desde os rabiscos não diferenciados até a escrita simbólica, seguem um longo caminho, porque seu desenvolvimento não é linear, mas é gradual, dialético e a transição outra técnica. No início pode provocar atrasos. Para concluir, o autor relata que o desenvolvimento da criança vai depender das técnicas de escrita usadas e das substituições de uma técnica para outra.
como a compreensão da criança se dá de maneira externa, ela ainda não entende o sentido e mecanismo das letras. Então foi isso, professor, né? Bom dia e obrigada.